Meus caros, boa noite. Mais uma segunda-feira, mais uma aula nossa. Eu prometo que depois que acabar a pandemia, nós vamos ter aula comigo devidamente barbeado e de cabelo mais curto, tá bom? Mas por enquanto não está sendo possível, então a gente está indo assim mesmo. Nós vamos discutir hoje um pouco a importância da higienização e das doenças transmitidas pela veiculação hídrica. Vocês sabem tão bem quanto eu que a água, a gente já falou sobre isso, né? A questão da essencialidade da água para a vida, mas a gente precisa ter muito cuidado com o uso dessa água, né? O próprio momento que nós estamos vivendo mostra um pouco essa questão da higienização, né? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Não precisa pular dois, não, um só tá bom, né? O que acontece? Ao longo da evolução do ser humano, foi havendo mudanças de hábitos de higiene. A gente vê isso até hoje, né? E essa mudança é que proporcionou significativamente que o homem pudesse ter uma maior longevidade. Se vocês forem pensar no tempo dos seus pais, dos seus avós, os hábitos de higiene não eram como é hoje, não é? A gente não tinha toda essa disponibilidade de sabão líquido, torneira em tudo quanto é lugar, onde você chega você pode higienizar as mãos e tudo mais. Não havia isso. Então, isso foi um processo em que o ser humano evoluiu nesse aspecto, né? E muitas doenças que eram causadas pela ingestão de alimentos contaminados e pela falta de higiene diminuíram sensivelmente, né? Nós tínhamos muitas doenças derivadas em razão disso, dessa falta de higiene e também dessa transmissão da contaminação, né? Não se tinha essa preocupação toda em higienizar alimentos, higienizar o próprio corpo, né? Isso tudo são as influências que as condições de saneamento básico têm sobre a saúde da população. A gente já pôde falar um pouco sobre isso também, né? De como que o saneamento básico influencia sobre a saúde da população. É fundamental, hoje a gente já sabe, a gente falou números disso, né? Os números no Brasil são preocupantes, porque ainda é muito pouco que nós temos de saneamento básico, precisaria ter saneamento básico para a maior parte da população, mas isso não acontece ainda, né? Infelizmente. Muito bem, mas então a gente já sabe que as condições de saneamento vai ter uma tremenda influência sobre a saúde da população, tá certo? E em relação às crianças, essas condições de higiene estão diretamente ligadas aos índices de mortalidade infantil. Vocês sabem que uma das coisas que afere a evolução de uma população, se um país está bem ou não de desenvolvimento, é a questão da mortalidade infantil. E as condições de higiene estão diretamente ligadas a esses índices. Por quê? As crianças são mais suscetíveis, são mais sensíveis a esses problemas que uma falta de saneamento, que uma falta de higiene pode causar, né? E também a gente sabe que saneamento está diretamente associado à renda da população. A gente vê que todos esses casos aí onde a gente tem falta de saneamento básico, esgoto correndo a céu aberto, via de regra, são bairros extremamente pobres, favelas e tudo mais. E o Brasil é um dos campeões mundiais de parasitoses e verminoses, cujas maiores vítimas são as crianças, que, como eu disse para vocês, são mais sensíveis, né? São mais suscetíveis a ter um problema mais sério por conta de uma parasitose, por conta de uma verminose. Nós vamos falar de algumas verminoses aqui que, graças a Deus, hoje a gente já não tem, mas que sempre foram problemas no Brasil, né? Então a gente precisa ter, às vezes a gente pode passar despercebido com essa questão de higiene pessoal, sabe? E aí quando eu falo de higiene pessoal, eu falo a higiene pessoal e a limpeza em geral.
Eu durante esses dias, eu vou comentar uma coisa com vocês. E ontem até encontrei com quem foi? Com o Janderson, lá na beira da praia, naquela... onde vai para aquele tablado. Eu vou lá para dar uma volta, para ver gente, sozinho, carro, vidro fechado, de máscara e tudo mais. E eu fico vendo lá 7, 8, 10, 12 rodinhas no fundo de um carro, abre o tampão do carro, rodinha fazendo churrasco, rodinha fumando narguilé. Gente, primeiro, nós estamos vivendo uma pandemia e as pessoas não perceberam isso. Estão ali reunidos. Eu cheguei a contar, quando eu cheguei lá ontem, eu cheguei a contar, tinha 22 pessoas em cima daquele tablado. As pessoas não se mancam. E o que é pior, quando vão embora, largam toda a sujeira que geraram lá, todo o resíduo que geraram lá. E para onde vai essa sujeira? Para a água, sabe? Vai criando condições e mecanismos para desenvolvimento de doenças, né? Então, voltando aqui, esse foi um parênteses que eu quis fazer para que vocês que frequentam mais do que eu, alertem seus amigos. Gente, gerou primeiro, não é hora e nem momento de fazer reunião, né? De fazer festinha, de fazer churrasco com os amigos. Vai chegar esse momento, vai voltar, e eu prometo que nós vamos fazer um churrasco gostoso, todo mundo, poder conversar, se abraçar, mas agora nós temos que ter esse cuidado de não fazer. E quando for possível fazer, limpar a sujeira que faz em tudo quanto é lugar que você vai, inclusive em casa. Cozinha, sanitário são fundamentais para evitar doença. E a água é essencial para esse processo de higienização. Como é que você higieniza um local na sua casa sem água? Não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão da preservação dos nossos meios de limpeza, principalmente a água. Por exemplo, caixa d'água, você tem que ter cuidado de mantê-la tampada, limpeza periódica, você não deixar acumular água em latas, em vidro, em pneus. Por quê? Porque a dengue está aí, minha gente. Nós estamos hoje só ouvindo falar em pandemia, mas a Pereira tem um número grande de contaminados por dengue. É uma coisa muito ruim. Eu nunca tive, mas 2 dos meus filhos tiveram ao mesmo tempo. É muito complicado. Alguns de vocês já devem ter tido também. E a dengue só existe porque existe um relaxo na limpeza dos quintais, das casas, não é? Então vamos ter cuidado com isso. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas nós temos algumas doenças que são de veiculação hídrica, ou seja, elas são veiculadas através dos meios hídricos da água, né? Muitas doenças são transmitidas por micro-organismos no meio ambiente. Agora, 80% das doenças dos países em desenvolvimento são provenientes de água de qualidade ruim. Minha gente, por mais que o Brasil evolua em vários aspectos, tecnologia e tudo mais, nós ainda não somos um país desenvolvido, a gente tem que admitir isso. E a gente ainda vive esse problema com saneamento e tudo mais. Então, a falta de tratamento de esgoto, condições inadequadas aí de todo o saneamento, pode contribuir para proliferar doença parasitária e infecciosa. Vira e mexe a gente vê na televisão surtos de doenças parasitárias ou infecciosas e que são decorrentes de uma falta de planejamento e de soluções de saneamento adequadas, tá certo? Olha só, as enfermidades mais comuns que nós temos e que podem ser transmitidas pela água: febre tifoide, disenteria, hepatite, leptospirose, giardíase. A giardia é um verme que hoje nós temos, graças a Deus, com o tratamento de água de Pereira, desapareceu muito. Mas aqui em Pereira era muito comum as pessoas terem giardia por causa da água, certo? Então essas doenças são as doenças mais comuns aí que são transmitidas pela água. E a gente tem que pode ser encontrado na água vários micro-organismos. As bactérias, poucas delas são patogênicas, mas algumas são patogênicas também.
Os vírus que têm presença em fezes humanas e águas residuais, eles têm sido demonstrados pela presença do vírus da poliomielite, da hepatite infecciosa, que são doenças transmitidas por vírus, né? E nós temos os vermes, que são larvas de moscas originadas de ovos depositados na superfície da água. E um exemplo marcante disso é o Ascaris lumbricoides. Vocês, quando crianças, devem ter ouvido falar de lombriga, um verme que as crianças, quando tinham lombriga, era aquela dor intensa no abdômen, e quando ia fazer cocô, que conseguia, punha lá lombriga de 20, 30 centímetros pelas fezes. Isso é um verme que está causando essa doença e comprometendo o funcionamento do seu organismo direitinho, né? Tá certo? Olha só isso, ó. O lixo ele pode ser um nicho ecológico. Por que razão? Porque ele tem água, abrigo, alimento, e logo algumas espécies usam esse lixo como um nicho ecológico. Se querem ver um exemplo, nós temos microvetores de doenças, que são, por exemplo, os coliformes fecais. Eles causam gastroenterites e eles podem sobreviver 35 dias num nicho ecológico como esse. A leptospira, que é um microvetor que causa leptospirose, pode sobreviver de 15 até 45 dias, 43 dias. O Microbacterium tuberculoso causa tuberculose, pode sobreviver de 15 a 180 dias nesse nicho ecológico. A Ascaris lumbricoides, que produz ascaridíase, pode sobreviver 2.000 a 2.500 dias. E a entamoeba histolítica, que acaba amebíase, da ameba, que vocês já ouviram falar também desse verme, pode ficar até de 8 a 12 dias. Minha gente, então a gente precisa ter muito cuidado de como a gente está descartando o nosso lixo. Não deixar lixo acumulado. É muito comum as pessoas, às vezes, que têm terreno vazio do lado da sua casa, pegar e jogar o lixo para lá. Gente, ali você está tendo um nicho ecológico para vetores transmitirem doença. Você tem que acondicionar o seu lixo direitinho, para que o poder público é que tem a obrigação de recolher isso, mandar para o aterro sanitário. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos lixões, mas já tem lei proibindo os lixões, mas no Brasil não se conseguiu acabar com esses lixões até hoje, que são um verdadeiro depósito de doenças, né? O correto é você ter aterro sanitário, que ele é conduzido de forma a não ter esse tipo de problema. Então nós temos esses microvetores que têm essa sobrevivência em lixo. E também nós temos macrovetores que produzem doenças. Rato e pulga. Através de mordida, urina, fezes e picada, ele pode transmitir leptospirose, peste bubônica e tifo. Vocês sabem que quando tem muita enchente, demora a drenar água, é um dos problemas sérios que acontece é a leptospirose transmitida pela urina e fezes de rato. Nós temos as moscas, que através de asa, pata, corpo, fezes e saliva podem transmitir febre tifoide, cólera e amebíase. Nós temos o danado do mosquitim, que através da picada pode transmitir malária, febre amarela, dengue e leishmaniose. Essa aqui, a dengue, é o que nós estávamos falando. É um problema sério que nós estamos vivendo e todo ano se repete. Quer dizer, as pessoas não se conscientizaram ainda. Só começam a ficar alertas quando a vigilância sanitária passa a falar: amanhã vai passar veneno aqui na sua rua porque tem caso de dengue aí. Fala: meu Deus do céu, tem caso de dengue. Ué, mas cuidasse do seu quintal, cuidasse da sua casa antes. Eu vou falar um período que você precisa. A barata, através de asas, pata, corpo e fezes, também transmite isso, febre tifoide, cólera, giardíase, tá?
Gado, que nós gostamos de uma picanha, e o porco também podem transmitir, através da ingestão de carne contaminada, a tênia, que é a tenise, e a cisticercose. Já ouviu falar aquele bichinho do porco na cabeça? Chama cisticercose. Por isso que precisa ser animais oriundos de criações bem conduzidas, para você não ter problema de carne contaminada, né? E cão e gato também precisam ser bem cuidados, porque a urina e as suas fezes podem transmitir inclusive toxoplasmose. Essa doença é uma doença séria também. É uma doença que, se a mulher contrair toxoplasmose durante a gravidez, o feto pode nascer com problema sério, a criança pode nascer com problema sério, certo? Olha só o que a gente estava falando da dengue, ó. Não dê folga para o mosquito. O mosquito da dengue passa por um período de incubação que dura em média 5 dias. Para impedir esse ciclo, por que você não pega uns minutinhos do seu sábado para combater o mosquito? E ele transmite, não é só dengue, ele transmite chikungunya e zika também. Então, se você tirar os espaços que pode acumular água na sua casa, você corta esse ciclo. O importante é não deixar o ciclo chegar no final. Tá certo? Olha só, caixa d'água, você tem que manter a caixa d'água bem fechada. Coloca uma tela no ladrão ao lado da caixa d'água. As calhas, que a gente não tem o hábito de olhar, você precisa periodicamente, ou pedir para um profissional, remover tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Tá? Os vasos de planta, você deve encher de areia até a borda, né? Os pratinhos. E a vasilha de animal de estimação, gente, isso é perigoso, isso é sério. Toda semana você deve lavar. Dá licença só um pouquinho. Alô? Alô? Tem um senhor muito FDP que liga na minha casa para eu atender e ele não falar nada. Então, precisa ter muito cuidado com as vasilhas de animal de estimação. Se é seu animal de estimação, cuida direitinho dele. Você precisa mantê-lo limpo, fazer todas as vacinas necessárias para ele não te contaminar e ele não ter um problema sério de saúde. E também tem muita dengue se propagando em vasilhas que armazenam. Eu pus armazém aqui, mas está errado, tá? Armazenam água dos animais de estimação, tá certo? Então, minha gente, cuidado com isso, que dengue é sério, tem causado muito problema, tá? As piscinas devem ter tratamento com água com cloro. Claro que isso tem uma quantidade recomendada, você precisa ter a assessoria ou consultoria de alguém que você mesmo fazer a limpeza da sua piscina, desde que você vai estudar, saber quanto que você vai pôr de cloro e tudo mais, né? Água em laje, é muito comum as áreas não terem cobertura de telha e as lajes, por entupimento do dreno, ficar acumulando água. A minha casa antigamente, antes de reformar, eu tinha uma laje na área que toda vez eu tinha que subir lá em cima. Então, ralo de banheiro que é menos usado principalmente, coloca detergente ou sabão em pó 2 vezes por semana, para você eliminar a possibilidade de você ou alguém da sua família ter dengue. Então, gente, a questão da água na limpeza, ela é fundamental por todas essas razões. Por isso que eu volto a dizer, a gente precisa usar a água com muita parcimônia, saber economizar o uso da água. Porque tem aquele ditado antigo, sabendo usar, não vai faltar. Tá certo? Vamos falar agora sobre uma outra questão, que é a questão da drenagem. Tá? Vocês sabem o que é drenagem, ou pelo menos eu pressuponho que saibam, né? O que é drenar uma determinada área? Você retirar a água. Então nós temos a macrodrenagem e a microdrenagem. A macrodrenagem, você vai retirar o excesso de água do solo que está acumulado em áreas relativamente grandes, né? Em nível distrital ou de microbacia hidrográfica. Você tem um córrego, ele tem uma microbacia, ou seja, é onde tem influência aquele córrego, seus afluentes e tudo mais, um rio também.
A Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo desenvolveu há alguns anos um programa de microbacias, exatamente para preservar e tudo mais, tá? Essa questão da macrodrenagem é preciso ter isso bem feito, porque a falta de uma prática pode ocasionar enchente e a permanência de área alagada. E o que acontece com a área alagada? Propicia a proliferação de mosquito e impede o aproveitamento dos terrenos para agricultura ou para construção civil. Se você tiver uma área urbana aí maior, né, em nível de distrito, que tenha excesso de água, você tem que ter uma macrodrenagem direitinha. E como é que você vai fazer isso? Primeiro, que elas podem também provocar doença, verminose, febre tifoide e outras. E como é que você pode solucionar isso? Fazendo dreno a céu aberto ou canais de drenagem. O que são isso? Valas escavadas no solo, destinadas a escoar a água empoçada na superfície. Você pode também solucionar isso com drenos subterrâneos, feito com manilhas vitrificadas, manilha hoje é pouco usada, ou tubo de PVC perfurado. Você vai fazer esses drenos para você não ficar com essa água acumulada na superfície, certo? Você pode ainda fazer poços. O poço pode ser uma solução criativa para você esgotar uma área alagada se a camada impermeável não for muito espessa, porque você tem uma camada impermeável que não é tão espessa, você pode fazer um poço que vai drenar essa água. E você pode também fazer valas que interceptem as águas que escorrem da superfície sobre os morros, né, das estradas vicinais e das ruas. Você vai construir uma valeta em rua e estrada vicinal, você vai construir valeta em meia calha, interceptando a enxurrada. É uma forma de você não deixar com que alague. Na área agrícola, o que se faz quando você tem áreas mais inclinadas, de topografia mais acentuada, é você fazer preparar esse solo com estruturas de conservação de solo, com terraceamento, plantio em nível, que você não permite escoar muito rápido essa água e nem alagar as partes mais baixas, tá certo? E você também tem a microdrenagem urbana. Essa aqui, gente, também é muito importante. Nós estamos vendo, quando a gente começa o período de chuva, é terrível. Por quê? Porque a maioria das cidades não tem isso bem feito. O que é a microdrenagem urbana? Sistema de condutos pluviais em nível de loteamento ou rede primária urbana. Agora, para dimensionar uma rede de água pluvial, você tem que ter isso, ó. Subdivisão da área do traçado que você tem naquela área, a determinação da vazão que aflui as redes de condutos. Para você determinar a vazão, existem estudos técnicos pela topografia do terreno. Então, uma incidência de uma chuva de 30 milímetros vai fazer que vazão chegar na parte baixa. Isso é estudo de engenharia, mas você tem que determinar essa vazão para você poder fazer essa rede de água pluvial. E dimensionamento da rede de condutos. Você tem os condutos para conduzir essa água pluvial, eles precisam ser bem dimensionados em termos de grossura, a instalação dele para que não esteja em termos como eu diria para vocês, quando você instala algo que vai sair lá no final, você tem que topograficamente estar bem instalado para que você não represe águas, que isso drene, faça uma microdrenagem bem feita, né? Então é muito importante. Vocês estão acostumados a ver, aqui em Pereira mesmo, se você sai num dia logo depois de uma chuva, você vai ver lugares em que não tem microdrenagem bem feita. Por quê? Porque não foi bem programado, não foi bem planejado. Talvez não se tenha. E outra coisa, uma coisa que todos os poderes públicos precisam ficar muito atentos hoje. Hoje tem uma sanha assim construtora. Vou construir, fazer mais loteamento. Bom, vocês sabem que um loteamento urbano ele precisa ser aprovado pelo poder público municipal. Eu, particularmente, penso que as prefeituras precisavam ser mais rigorosas ao aprovar um loteamento urbano. Por quê? A obrigação da infraestrutura de um loteamento urbano é do loteador. Aí, o que acontece? Ele tem que fazer drenagem,
ele faz no joelho, né? Para não dizer que faz nas coxas. Ele tem que fazer asfalto, ele faz daquele jeito. E depois de 3, 4 anos o asfalto já foi pra merda, e aí cabe para a prefeitura, sobra para a prefeitura ter que fazer recap, refazer e tudo mais. Sinalização urbana, tudo isso é obrigação do loteador. Basta que a prefeitura coloque isso de forma bem explícita, bem feita, no plano de urbanização. Agora tem um nome. Como é que é o nome? Esqueci o nome técnico. Vai ser votado ainda, porque o de Pereira está defasado, vai ser refeito. Precisa ser discutido com toda a sociedade, associação de engenheiros, tudo mais. Por quê? Para você ter uma rede de microdrenagem urbana eficiente. Acabou de chover? Acabou. Daí a pouco você não tem mais área empoçada ou fazendo estrago nas partes mais baixas, acumulando em lugar aí, como a gente está acostumado a ver. Isso depende muito do poder público. E por isso é que eu falo para vocês, a gente precisa ficar muito atento em quem a gente coloca para defender os nossos interesses lá na área pública, tá? Porque discurso bonito às vezes é fácil de fazer, não é? Olha só, quando você não tem um sistema de drenagem eficiente, você tem risco para a população. Quantas vezes vocês estão acostumados a ver aí pessoa correndo risco de se morrer afogada por falta de drenagem em cidades? Que dá uma chuva de 40 minutos, uma chuva um pouco mais forte, e começa a correr rios pelas ruas, pega uma criança, pega alguém, e daí uma senhora, mesmo uma pessoa adulta, não dá conta de vencer aquilo. Por quê? Por não ter uma microdrenagem. Além disso, essa água pode causar doenças pela veiculação hídrica. Tem um outro detalhe, as perdas econômicas. Aqui em Pereira tem algumas regiões que foram construídas casas novas, que nas primeiras chuvas que deram forte, eu fui procurado por um casal, construir a casinha deles, bonitinha, compraram a casa na verdade, e inundou, e estraga tudo, estraga os móveis novos que ganharam, e daí? Então, você tem perdas econômicas sérias com inundação de casa, com horário parado em trânsito. Vocês imaginam se nós fôssemos uma cidade maior, você sai para trabalhar, você tem horário para trabalhar, e por conta de uma inundação aí de falta de drenagem, você fica 1 hora no trânsito. E você tem um compromisso sério de profissional. Aqui em Pereira nós temos inclusive prédios públicos que todas as vezes que tem chuva mais forte são atingidos por inundação. E daí? O próprio poder público está sofrendo por algo que ele devia ter freado lá atrás. Ou ele, ou obrigar o loteador a fazer um sistema de drenagem eficiente. Então, e aí só para exemplificar, ó, que um dos responsáveis por esses prejuízos são as famosas bocas de lobo. Sabe o que é, né? São aqueles dispositivos destinados a captar água que escoa pelas vias públicas. O que acontece com essas bocas de lobo? Você pode ter falha no projeto, você pode ter erro na construção e principalmente ineficiente manutenção. É perigoso num dia de chuva a água passar por cima da boca de lobo e não entrar porque ela está tomada de sujeiras que impedem de drenar aquela água. Por outro lado, se você não fiscaliza adequadamente, o poder público não fiscaliza adequadamente a construção, quando se implanta um projeto de urbanização como esse, podem botar algo que precisaria de 10 bocas de lobo, o cara faz só 6 para economizar. E a prefeitura não fiscaliza, o poder público não fiscaliza. Ou erros na própria construção. A boca do lobo precisa ter 1,5 m, vamos fazer com 80 centímetros que a gente economiza. Tá. E o problema vai sobrar lá na frente, para quem for morar num local como esse. Então, minha gente, a coisa é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Mas a questão da eficiência, da limpeza, da eficiência dos projetos bem feitos é importante. Por isso que a gente precisa ficar atento. Tá bom? Falei muito não? Ou falei pouco? Vocês é que falam, é que vão dar o feedback aí. Tentei não falar muito rápido, porque acontece, quando a gente está falando ao vivo,
é comum que a gente, falando ao vivo, é comum que a gente fale mais devagar, porque a gente vai trocando ideia e tudo mais. E quando a gente está falando através do computador, nem sempre a gente mantém uma velocidade mais tranquila. A gente, como só tô eu e o computador, vocês estão aí me vendo depois, não é agora. É depois que eu botar esse link no YouTube é que vocês vão me ver. Mas aí a gente acaba falando mais rápido, mais acelerado. Mas, enfim, essa é agora a nossa realidade, que nós estamos tentando fazer o melhor possível para vocês, né? Então eu espero que vocês também vão se adaptando, eventuais falhas, vocês perdoem e apontem, falam, olha, o professor está falando muito rápido, para a gente poder ir acertando isso, tá bom? Um grande beijo a todos.